Olá, olá, escorpianos! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, tá? Espero que esteja tudo bem. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Sol e venho trazer aqui uma mensagem intuitiva para vocês. Lembrando que é uma leitura geral, então pegue somente aquilo que ressoar com você, ok, meu amor? Peço que você se inscreva no canal para que a nossa energia fique cada vez mais conectada. Então vamos lá, eu quero pedir licença ao seu anjo da guarda, aos seus mentores, e eu quero honrar e saudar a sua força, escorpiano, a sua luta nos seus processos, né, na vida. Então vamos lá. Escorpianos. Qual é a mensagem para os escorpianos? Qual é a mensagem que a espiritualidade vem trazendo essa semana para os escorpianos? Já virou a carta do jardim, o cão, mais uma, escorpianos, a foice, as flores e mais uma, a nuvem. Aqui no fundo do deck nós temos a carta da montanha. Bom, meus amores, aqui eu vou tirar uma mensagem do tarô para continuarmos conversando, para a gente aprofundar mais. Escorpianos, qual é a mensagem da espiritualidade? Escorpianos. Escorpianos. Ops, nós temos a carta da estrela, 3 de espadas. Como é que tá esse coraçãozinho aí, escorpiano? Mais uma. A grande sacerdotisa na energia central, o mundo e mais uma. O mago. Ah, que coisa mais linda. E no fundo do deck nós temos 6 de paus. Meus amores, olha só. Aqui nós abrimos com a carta do jardim. Aqui nós entramos em alguns encontros públicos. Posso estar falando de redes sociais, alguns ambientes comunitários, alguns eventos, aqueles eventos de networking. Posso falar de uma reputação, de uma visibilidade. Pode ser que você receba um convite para algum evento, ou de repente você tem alguma conversa importante, uma conversa importante em grupo, ou às vezes você vai fazer alguma exposição de algum trabalho. A mensagem inicial que eu tenho para vocês é: observem essa dinâmica social, porque quem aparece para somar e quem aparece só por conveniência. Então é o momento de você ter esse olhar um pouco mais apurado. Quem é que está aparecendo, surgindo na sua vida que vai acrescentar? E quais são aquelas pessoas que podem estar aparecendo, de repente, por algum interesse, alguma conveniência? Desde já, eu vou falar um mantra muito importante para vocês. Eu brilho onde é seguro e me retiro do que não me serve. Eu brilho onde é seguro e me retiro do que não me serve. Se eu pudesse sugerir aqui uma ação prática, tenta identificar 5 pessoas ou 5 locais que elevam você. E tenta observar 3 locais, pessoas que de repente drenam a sua energia. E uma sugestão, tenta reduzir alguma exposição sua, por exemplo, redes sociais, o que você está fazendo, o que você está comendo, né? Às vezes a gente está nesse ambiente de rede social que acaba nos levando a isto, mas tenta reduzir essa exposição por alguns 7 dias nessa semana. Tenta ficar um pouco mais em silêncio, porque aqui eu também falo de um amigo fiel.
um parceiro de trabalho confiável, né? Um conselho leal, pode ser algum amigo, algum colega que te defenda, ou às vezes aquele cliente que sempre volta, sabe? Ou às vezes um amigo que te apoia naqueles momentos de crise. Aqui existe um apoio à sua volta. Então valorize e peça ajuda quando for necessário. De repente você pode escrever uma mensagem sincera para alguém de confiança, agradecer ou pedir um apoio concreto. Ou, de repente, vamos supor que você tem que revisar um documento, peça esse apoio a esta pessoa. Na sua energia central, veio a carta da foice. Aqui nós falamos de um corte súbito, um término, uma decisão que resolve. Ou, às vezes, aquela necessidade de podar, como, por exemplo, o que nós mencionamos aqui sobre uma exposição. Você podando, você não se entregando de corpo, mente e alma, tanto numa exposição pública, ou a pessoas que você ainda não conseguiu fazer essa diferenciação do que te eleva e do que te drena, ok? Eu posso estar falando de um encerramento de um projeto, ou o término de um acordo, aquele acordo que não rende, ou às vezes é um hábito, o corte de um hábito. Corto o que me impede de crescer. Manifesta isso nos comentários, solta isso. Você estará escrevendo, estará falando, estará lendo, estará ativando os seus sentidos. Corto o que me impede de crescer. E nessa sugestão de ações, tenta listar 3 coisas. Pode ser um projeto, um contato, um hábito, que consomem a sua energia e que não tem aquele retorno. Ou às vezes, escolha uma coisa para você cortar essa semana e defina como você vai fazer isso, seja por e-mail, seja por conversa, seja pagar um contato. Aqui é importante que você tenha isso, ok? A carta das flores, ela é um presente para vocês. Aqui eu falo de pequenos presentes no dia a dia, na sua semana. Posso estar falando de um reconhecimento público, um charme que você exala, a gentileza que você entrega. Pode ser que você receba um elogio em uma reunião, ou um brinde, aquele brinde satisfatório, uma oportunidade de celebração. Aqui existem possibilidades de um reconhecimento, mas é um reconhecimento depois de um corte. Olha aqui. Mesmo que esses gestos são gestos simples que nós fazemos, né, ao identificar algumas pessoas, ao fazer alguma lista, mas são gestos simples que eles abrem portas. Recebo beleza e agradeço com alegria. Recebo beleza e agradeço com alegria. Hoje, você já agradeceu alguma coisa na sua vida, escorpiano, escorpiana? Eu sei que existe alguma confusão, né? Alguma confusão temporária, ou pode ser um mal-entendido, ou aquela informação, ela não esteja intacta, né? Existe algum ponto que está faltando. Pode ser um prazo que foi mal explicado, aquela sensação de estagnação, ou uma dúvida sobre algum caminho. Não tome decisões importantes sem ter clareza, escorpiano. Investigue antes de agir, porque essas nuvens aqui, elas passam. Então, aqui veio fechando essa primeira camada, né, essa primeira tiragem do baralho cigano, lembrando a você, antes de qualquer decisão nesta semana, faça 3 perguntas diretas. Mas essas perguntas para elas trazerem a informação. Eu gosto muito de utilizar aquele exemplo, né, clássico. Quem, quando e como. Faça essas 3 perguntas a você. Escreva as respostas ou documente as respostas, tá? Mas nesse primeiro momento, aqui nós vemos um fluxo social, tá? Que vai trazer um apoio para vocês. Mas é uma decisão, existe uma decisão que é um pouco brusca. E essa decisão, ela é muito provável. Principalmente porque após esse corte que surge um reconhecimento, alguns gestos de carinho. Mesmo que a situação ou aquela pessoa ainda não esteja totalmente explícita, né? Aquela turva, né?
que a gente identifica? Aqui no fundo do deck nós temos a carta da montanha e do sol. Olha só. Aqui, meus amores, mostra que algum obstáculo grande, ou pode ser um trabalho, ele está pronto para ser vencido, superado. Existe um potencial muito grande de sucesso e de clareza trazido pela carta do sol. Então, pensa comigo, né, para a gente fazer essa síntese. Esse corte necessário em algum ambiente social ou profissional, ele vai ser muito importante, e também é importante que você confie nos aliados que você possui, nas pessoas que você realmente confia. E prepare-se para algum término, para algum fim de algo. Algo que vai trazer um reconhecimento. Mas não se esqueça, tenta clarificar os detalhes antes de você tomar uma decisão, antes de você agir. Porque aqui eu falo sobre uma renovação após alguma crise, uma inspiração, uma luz interior, uma cura. Sabe quando a gente sente aquele alívio após aquele período difícil? Pois é, algumas oportunidades que aparecem para você respirar. Como é que você abraça isso? Mas a carta da estrela, ela lembra de você pedir uma orientação, de você se permitir receber essa cura, confiar no campo de possibilidades. Eu me abro para a cura e a inspiração do universo. Eu me abro para a cura e para a inspiração do universo. Eu vejo aqui, escorpianos e escorpianas, uma perda que vocês tiveram, né? Uma perda amorosa, uma decepção, uma traição. Aqui tem um coração que está partido. Pode ser emocional ou pode ser, de repente, ligado a algum projeto. Aquele rompimento que dói, ou aquele feedback de um trabalho, que é um feedback mais duro, ou às vezes aquele contrato que falha, né? É importante você reconhecer essa dor, porque isso vai ser necessário para você curar. Mas não se apressa para esse fechamento, não, porque é um fechamento emocional. E na sua energia central, nós temos a grande sacerdotisa. É necessário, escorpiano, escorpiana, você confiar na sua intuição. Aquela investigação que a gente faz no nosso inconsciente, aqueles segredos que vêm à tona. Então pode ser que você tenha um insight à noite, ou você lembra de um detalhe importante, ou às vezes você de repente pode recusar um conselho que parece superficial. Eu fortaleço isso, confia na sua percepção. Mas é para você confiar mais na sua percepção do que nas opiniões externas. Aqui é um chamado para a sua intuição. Por quê? Porque nós temos, eu até arrepiei nesse momento agora, nós temos uma conclusão muito bem sucedida. A carta do mundo, ela traz isto, né? Aquela sensação de você chegar, aquela sensação de uma viagem completa. Então pode ser aquele projeto que você entrega, ele possui sucesso. Pode ser um ciclo de vida que se fecha e gera uma abertura. É um tempo de você colher frutos, de você celebrar a completude de algo. Eu celebro meu ciclo e me abro ao próximo. Eu celebro meu ciclo e me abro ao próximo. Porque a carta do mago, que veio aqui em seguida, ela me diz que tem algumas ferramentas que estão à sua disposição. Que você tem aquela capacidade de transformar as suas intenções em uma ação prática. E a capacidade de você começar algo novo. Então pode ser começar um projeto com recursos pequenos, mas com muita criatividade. É você usar um networking para você manifestar uma meta.
Você já tem o que você precisa para agir. Então é necessário você usar o seu foco e as suas técnicas, as suas habilidades. Meus amores, às vezes a gente busca tanto o momento ideal, né? As condições perfeitas. Então observa isso, use o seu foco e as suas habilidades, tá? No fundo do deck nós temos a carta do 7 de paus. Mas antes de eu falar desse 7 de paus aqui, deixa eu só voltar. Lembre-se o seguinte, vocês estão atravessando uma dor, mas é uma dor real, né? Só que existe uma esperança e uma cura. Só que está exigindo uma escuta interna. E essa escuta interna, ela te traz a sabedoria, que vai te auxiliar muito nesse fechamento desse ciclo. E aí sim, é como se você fechasse um ciclo e você se abrisse para ter uma ação mais criativa. E esse reconhecimento aqui, trazido pelo 6 de paus, é um reconhecimento público, é um triunfo após um processo. Então, esse processo de cura, que transforma, ele quebra, ele transforma essa quebra em algumas realizações. E vai abrir para essa manifestação vitoriosa. Eu não sei se alguns escorpianos ou escorpianas estão praticando alguns mantras, isso é muito importante, estão escutando frequências. Mas fazendo uma integração dessas cartas aqui, quando nós falamos de uma relação de redes, relações sociais, cortes, uma confusão. Aqui eu também falo, né, de uma cura, de um processamento da dor, de uma intuição que orienta para essa conclusão e uma nova capacidade criativa. Meus amores, façam manifestações ativas, definam algumas metas, mas metas concretas para os próximos 30 dias, por exemplo, tá? Entenda que é importante você publicar ou compartilhar, às vezes, algum pequeno anúncio, alguma coisa que você vai manifestar, porque eu tenho a carta do jardim, que traz oportunidades. Comenta aqui, eu manifesto com intenção e competência. Eu manifesto com intenção e competência. Vamos tirar aqui uma carta para vocês, para os escorpianos, um conselho final. A carta do cavaleiro. Filho, não tenha medo de seguir adiante, mas ande com fé, pois é ela que guia seus passos. Pode ser que você esteja esperando muito uma comunicação, né, escorpiano e escorpiana? E aqui a carta do cavaleiro, ela vem para te lembrar que é necessário alguns encerramentos, é necessário você confiar na sua intuição, no seu conhecimento, na sua sabedoria, meu amor. Por exemplo, aquelas perguntas internas, né, que você pode fazer, o que eu ganho? Ou o que eu perco se eu cortar algo agora? Tenha essa decisão, mas respeite os seus limites, sabe? Ou você pode se perguntar, essa decisão, ela respeita os meus próprios limites e a minha integridade? Qual que foi a lição trazida por essa dor? Ou, de repente, qual que é o ato concreto que você pode fazer hoje para você avançar 1%? Eu vou te dar uma sugestão. Quando você pensar nisto, lembre-se que você está com um poder de manifestação muito grande. Eu manifesto com foco. Eu manifesto com foco. Diga isto para si mesmo, tá, meu amor? Esta é a mensagem que eu tenho para vocês, escorpianos. Peço que curtam esse vídeo, que compartilhem, tá? E um beijo para vocês. Paz e luz.